Vamos dar continuidade ao nosso estudo de livros espíritos, estamos falando de propriedade. E lembrando, para o começo de conversa, que toda propriedade, do ponto de vista espiritual, é uma ilusão. Porque de verdade, daqui a pouco a gente morre, vai lá para o mundo espiritual e não leva nada, né? Às vezes fica o espírito aí apegado até ao corpo físico durante séculos. O Chico contava que de vez em quando ia ao cemitério e tal, via espíritos que estavam ali grudados à sepultura, cuidando daquela sepultura ali 200, 300 anos, né? Naquela sepultura. Hoje em dia, como tem a cremação, eu não sei nem como é que fica. Só se virar vento, ficar buscando por aí, porque, né, já não tem mais. Então, assim, a desencarnação, ela opera realmente uma pulverização, né, do corpo material, da nossa ilusão de posse, e aí não há nada. Quer dizer, nós desencarnamos e levamos os patrimônios do espírito. Então, o que a gente leva? A gente leva a nossa consciência, aquilo que a gente aprendeu, conhecimento, aquilo que a gente adquiriu, o nosso patrimônio intelectual e o nosso patrimônio afetivo, o amor, o carinho, a gratidão. Eu acho a gratidão um dos sentimentos mais nobres que o ser humano possui, é a gratidão. Ser grato, principalmente para as pessoas, né, que de alguma forma tornam a nossa vida tão melhor, né? As pessoas que a gente ama, que nos amam, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que ajudam a nossa vida a ficar mais alegre, mais gostosa de ser vivida, que pode ser um vizinho, pode ser um cliente, pode ser um amigo, pode ser um companheiro, uma companheira, um irmão, enfim, né, as pessoas que tornam a vida interessante. Eu sou do tipo de gente que gosta de gente. Eu acho que com gente em volta a vida fica mais gostosa, né, trocando coisas, trocando experiências. E esse, do ponto de vista espiritual, realmente é o patrimônio único que a gente tem. Tudo o mais é uma ilusão. É como se fosse algo que nos é dado para a gente transitar por um tempo por aqui, à conta, né, de um material de dispensa que a gente tem para viver por algum tempo. Vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem em algum lugar e leva um tanto de coisa para sobreviver por um tempo naquele lugar. Então, a gente tem corpo, tem casa, vão sendo nos dadas coisas que são importantes para a consecução de nossas tarefas, mas tudo é muito transitório, a vida é muito rápida. As pessoas mais velhas com quem a gente convive, em geral, nos dizem que essa sensação vai ficando cada vez mais, inclusive, inquietante, de que a vida está passando, que nos resta pouco tempo, e por mais que se viva, a sensação é que sempre foi muito pouco tempo, que a gente queria um pouco mais, que se a gente pudesse escolher, a gente queria um pouco mais, para estudar um pouco mais, para viajar um pouco mais, para conhecer mais coisa, para comer mais comida diferente. Esse negócio de comida é uma coisa interessante, porque a hora que eu penso naquela aguinha fluida do nosso lar, me dá um desespero. Isso se a gente for para o nosso lar, né? Eu acho que eu vou ser desses obsessores em povo que come, encosto de viciado em comida, né? Tem até uma amiga que não gosta de comer, eu falo assim: espere eu desencarnar antes, para você ver o que eu vou fazer com você. A hora que você se vê naquele desespero, fala: o André que está aqui, irmão, né? Deu um tempo. Então, assim, por quê? Porque é muito bom, a vida é muito boa aqui, né? Então, tem gente, né, que fica lá no mundo espiritual. A gente precisa ficar com o pé atrás, porque pode ser que seja muito difícil para a gente lá, né? Então, a gente vem para cá para viver essa vida aqui e mergulhar nessa incrível experiência humana. Quer dizer, a ideia não é de que nós somos seres humanos em busca de uma experiência espiritual, é o contrário. Que nós somos espíritos eternos, mergulhados temporariamente, numa extraordinária experiência física. Olha como muda. Vou repetir. Nós não somos seres humanos em busca de uma experiência espiritual. Nós somos espíritos eternos, mergulhados temporariamente numa extraordinária experiência física. Eu tenho um amigo, eu já citei esse amigo aqui, que diz que ele só não é espírita
porque ele não suporta a ideia da eternidade da alma. Ele fala assim: a ideia de que eu estou condenado a viver e ser o que eu sou pela eternidade me é desesperadora. E é mesmo. Por isso que a gente reencarna e esquece por um tempo quem a gente de verdade é. Né? Se a gente tivesse acesso aos arquivos reencarnatórios para viver o tempo todo as culpas, porque em geral, principalmente quem tem uma vida difícil, de experiências difíceis, a gente não precisa ir buscar um terapeuta de vidas passadas para saber o que a gente foi no passado ou o que aconteceu. É só dar uma olhadinha na nossa vida hoje. Mais ou menos na condição da nossa vida, a gente tem ideia se a gente errou muito ou acertou muito, etc., e em que a gente tem dificuldades. Né? Então, assim, é muito bom reencarnar e esquecer, é uma folga esquecer. Se a gente tivesse o tempo todo acesso a isso que a gente foi, seria enlouquecedor, seria insuportável. Então, reencarnar é uma espécie de anestesia da consciência. A gente fica anestesiado aqui por um tempo, inclusive com certas ilusões de grandeza, se achando aqui por um tempo. Né? Por quê? Porque de verdade a gente não sabe direito o que nos... Né, que se nos guarda nos arquivos reencarnatórios de nossas experiências pretéritas. E aí a gente vive aqui, nesse mundo como ele é, quando a gente reencarna já está tudo pronto, a gente tem um mundo sedimentado, com valores sedimentados, com orientações sedimentadas, com repertórios de valores em todos os níveis, éticos, estéticos, políticos e etc., já prontos, e a gente vai tentando se enquadrar nessa experiência que já está pronta quando a gente reencarna. Com o tempo, nós, enquanto espiritualidade coletiva e humanidade coletiva, vamos reencarnando e pegando o mundo transformado por nós mesmos em outras encarnações. Então, por exemplo, pode ser que se hoje a gente é muito apegado ao carro que a gente comprou, se a gente reencarnou, esteve reencarnado aqui no Brasil há 200, 300 anos, pode ser que a gente tivesse o mesmo apego às mulas da nossa fazenda ou aos escravos que a gente comprava no mercado, que a gente possuía, gente, escravo, negro, ia lá, comprava, negociava, entrava como patrimônio. Né? Quando se vendia uma fazenda de porteira fechada, os escravos eram parte do patrimônio como o gado, como o mobiliário da casa, como a porcelana, a prataria. Isso mudou? Mudou, ainda bem. Pode ser que daqui a séculos a gente reencarne num mundo em que não haja mais a propriedade como nós conhecemos hoje. Que a ideia de comprar uma gleba de terra seja assim. Como hoje ter escravo nos causa espécie, pode ser que a ideia de que a gente possui uma parte de terra seja inadmissível numa sociedade já espiritualmente evoluída, liberta, não é, desse apego, dessa sede de posse, dessa vaidade, não é, dessa ilusão de posse que a gente tem das coisas, em que as coisas sejam mais humanas, mais solidárias, em que a gente realmente pratique a lei de caridade, de amor em toda a sua plenitude. Então e se a gente trabalha por um mundo melhor, para que as coisas melhorem, a gente não só está trabalhando pelos filhos, pelos netos, como nós estamos trabalhando pelos bisnetos de nossos netos, que provavelmente seremos nós reencarnados. Por quê? Porque, em geral, a gente reencarna na mesma família, no mesmo grupo, porque são esses grupos que são os desafios nossos. Quando a gente olha em volta e vê a família e fala, nossa, como eu sou diferente dessa gente estranha, essa gente estranha é aquela que a gente tem maior compromisso de estar junto, de perdoar, amar, conviver e aceitar as diferenças. Até que chegue um dia que a gente reencarne no meio deles e ache uma delícia estar junto. E que não brigue mais. Não é que não brigue mais também, porque senão fica muito sem graça. Tem que dar uma rusgadinha, para a vida ter um pouquinho de graça. Né? Não pode ser, né? Mas também, né? Como diz o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Né? Então, quando a gente torna o mundo melhor,
é para a gente mesmo que vai estar reencarnando daqui a pouco, aqui num mundo mais favorecido pelas transformações que a gente faz. Na questão 882, Kardec pergunta: o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? E aí os espíritos respondem: já vos disse, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César. A gente trabalhou isso no nosso último encontro aqui, essa resposta, né, dizendo da complexidade disso aí. Quanto mais eu tenho, mais preocupado eu fico em defender o que eu tenho. Né? Então, é curioso porque, em geral, inclusive, a criminalidade, a delinquência aumenta, quanto mais aumenta também a nossa banalidade. Dificilmente nós vamos ver ladrões entrando na nossa casa para roubar a despensa. Arroz, feijão, óleo, não entram. Né? Que eles querem? Eles querem as bobajaiadas que a gente tem e que são muito caras e que a gente compra. Então, joias. Né? Tem gente que dá valor para isso. Né? Paga aí, né, 1 milhão por um colar. Ok. É um risco? É. Vai ser mais visado? Obviamente. Né? Ah, não, roupas de marca. Então, uma calça, olha, custou. Tem gente que paga em uma calça 2 mil, 3 mil reais por causa de uma marca. E quando a gente compra, eu me lembro uma vez, eu fui num shopping lá em São Paulo. Era um dia chuvoso e eu fui conhecer o tal do shopping. Primeira coisa que eu me lembro, que o segurança me acompanhou o tempo todo discretamente a uns 5 metros atrás de mim. Chama Shopping, é um bacana que tem lá, acho que é o mais luxuoso, um que tem uns prédios atrás, como é que chama? Cidade Jardim. Já viram falar disso? É uma beleza, maravilha. E aí eu passei na frente de uma loja, e era uma loja de uma marca francesa, eu não sei, e tinha um shortinho de mulher, uma loja de roupa de mulher. E aí tinha um shortinho azulzinho, bonitinho, devia ter uns 20 centímetros de tecido, assim. Era um shortinho mesmo. Não tinha nada, não tinha diamante, não tinha nada. Shortinho, normal. Na hora que eu olhei assim a plaquinha, estava lá assim, 13 mil reais. Se estava na vitrine, é porque tem gente... E do lado desse shopping, existe a favela do Morumbi, onde tem gente que não tem o que comer ali. Então, assim, é pedir para sofrer? É. Uma sociedade que do lado de uma favela tem uma loja que vende um shortinho a 12 mil reais, é pedir para ter aumento de violência, é pedir para ter aumento de delinquência, é pedir para sofrer. Né? Por que a gente está, todo mundo em desespero, agora morando em condomínios fechados, com esses muros altíssimos? E é a decisão mais burra que a gente pode ter. Porque nós estamos medievalizando o mundo. Eu conheço uma moça que é arquiteta, o trabalho dela de mestrado é sobre as semelhanças entre os modernos condomínios fechados e os feudos medievais. Olha que interessante. O que era o feudo? Uma muralha muito alta para se defender dos bárbaros. Lá dentro tem uma vida independente, você se sente seguro, você paga bem, gente, soldados armados, seguranças para defender o seu patrimônio. Tem até torres de vigilância, como na Idade Média. E os bárbaros vivem lá, do lado de fora. Quando, na verdade, o problema da criminalidade não é a segurança, é a solidariedade. Nós não temos que construir muro, a gente tem que destruir os muros do egoísmo para ir em busca do irmão que sofre mais do que nós. Aí a delinquência vai melhorar. Nós estamos fazendo a decisão mais burra, mais incoerente, mais inadequada, que é fortalecer nosso egoísmo, fortalecer nosso espírito de posse e de propriedade, achando que isso vai levar em algum lugar. Vai mesmo, vai piorar bem. Até que chegue no caos, e aí quando chega no caos social, aí a gente, peraí, tem alguma coisa errada. Vamos começar a mudar os nossos valores.
É legal se vestir bem, pôr um shortinho bonito? É. Mas eu preciso pagar 12 mil num shortinho? É legal eu usar uma biju fina, tal, para ficar mais bonita, tal, mas eu preciso comprar uma joia que custa mais do que, né, casa para... Né? Será que eu preciso pagar 1 milhão num carro para andar? Né? Agora, essas são questões de consciência de cada um. Agora, evidentemente, que nós somos cristãos de meia tigela, eu já falei isso aqui. Né? Nós somos todos espíritas cristãos de Araque, especialmente o espírita, que tem escorpião no bolso. Todo mundo é espírita. A hora que você pede para pôr um dinheirinho, o cara some do centro fácil. Lá na casa do vovô, todo mundo me critica, porque eu sou adepto da vaquinha na diretoria. Quando às vezes tem uma conta para pagar que não é muito... Cara, eu falo, gente, vamos fazer uma vaquinha. Aí os colegas, já vem o André com as vaquinhas dele. Qual o problema? Vamos fazer uma vaquinha. Não é? Por que a gente precisa fazer bacalhau beneficente? Porque a chance de chegar alguém aqui e falar assim, eu tenho dinheiro sobrando na minha conta, você quer que eu dou todo mês os copinhos de água fluida que vocês usam a semana inteira? Não tem gente que faz isso. Vocês compram flores, eu posso pagar aquele ramalhete de flores que vocês distribuem todo mês? Nunca ninguém veio se oferecer. Está tendo uma infiltração, eu posso... Ninguém. E olha que tem domingo aqui que a gente tem 400 pessoas. Não tem. Aí a gente precisa de dinheiro. O que faz? O cara até doa, mas ele quer alguma coisa em troca. Bacalhau, pizza, feijoada. Cristão de Araque? A vida é assim? Precisaria ficar nessa loucura vendendo pizza, promoção, rifa? Não precisaria, mas o ser humano é assim. Eu até dou, mas eu quero uma coisinha em troca. E a gente faz em nome do Senhor Jesus. Né? Fica lá, come a sua pizza. E que bom que é uma pizza do bem, porque aí, né, é uma pizza, né, que vai para o centro espírita. E é assim, a vida é assim. Eu já ando com um monte no bolso, o povo, a hora que eu passo na calçada, o povo corre. Porque eu falo assim, o que você quer? Eu sou igual vendedor de jogo do bicho. Eu tenho pizza, feijoada, rifa, baile beneficente, eu tenho... né? Por quê? Porque, né, todo mundo precisa, é um monte de gente precisando, é centro espírita, é asilo, é orfanato, é creche. E por que a gente faz isso? Para tentar diminuir um pouco da violência mesmo do mundo. E não é só violência de delinquência, não. Porque sentir fome é muito violento. Né? Ter vontade de comer alguma coisa e não poder, de uma violência sem par. Né? Você querer estudar e não ter uma escola para estudar, né? Esses dias, conversando com uma diretora de uma escola pública da periferia, tinha um garoto que gosta de estudar, tem um bom desempenho, e ela me disse assim, eu peguei a família, pus no meu carro e fui pedir, pelo amor de Deus, para uma diretora de uma escola particular, aceitar aquele aluno, dar uma bolsa, porque o desempenho dele, a inteligência é muito superior à escola pública que eu coordeno, que tem dificuldades intransponíveis nesse momento, e ele quer muito estudar, mas a família é pobre. E aí a gente que trabalhou, eu trabalhei 22 anos em escola particular. Você vê um monte de menino mimado, com o melhor ensino possível e desprezando tudo aquilo. E às vezes um outro que não tem, que quer muito, não. Então, é uma porcaria de mundo? É uma porcaria de mundo. Está tudo errado? Tá. E por quê? Porque está lá no Evangelho. O que impede a humanidade de ser feliz? O orgulho e o egoísmo. O dia que nós vencermos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, nós teremos um mundo incrivelmente melhor. Nas nossas relações interpessoais e no mundo coletivamente considerado. Então é violento eu querer estudar e eu ter um mundo que não me possibilita estudar. É violento eu sentir frio e não ter agasalho. Isso é de uma violência incrível. Porque a gente só percebe a violência a hora que ela chega na nossa casa, tal. E não estou justificando, não. Eu acho que ninguém tem que roubar, delinquir, invadir, não é isso.
E nada justifica isso. Agora, é praticamente óbvio que num mundo com menos diferenças, num mundo mais solidário, menos imbecilizado, menos mediocrizado, menos banalizado e com mais amor, isso seria muito menor. E não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, né? É só, a gente pode fazer uma experiência de Skinner, né? Igual de ratinho de laboratório. Pega 2 filhos, começa a dar tudo para um e trata mal o outro e não dá nada por outro. E isso é novo? Não, está lá na Bíblia. Caim e Abel, primeiro assassinato da história da humanidade. Né? No Caim não vai lá e mata o irmão? Quer dizer, e mata o irmão, quer dizer, o irmão. Imagine o que não é irmão. Né? E a gente vive matando o outro de diversas formas. Teve um dos nossos estudos aqui, em que a gente falou de roubar, né? Não foi? A gente está falando de roubo aqui, aliás, muito a propósito para Ribeirão Preto. Está super na moda nosso tema aqui, né? No âmbito municipal. Né? Quando a gente fala de roubo, etc., tem gente que não rouba só coisas do outro. Tem gente que rouba a paz do outro. Tem gente que rouba a alegria do outro. Que rouba o prazer do outro. Né? Tem gente que faz questão de roubar, né, a satisfação do outro. Né? Às vezes uma pessoa está tão alegre fazendo alguma coisa, né, e a gente pode ter a caridade de ficar quieto e chegar lá e falar, nossa, que porcaria que você está fazendo. A gente roubou o entusiasmo, a esperança, a alegria do outro. E de verdade, nós não temos direito de roubar o outro. A gente não tem o direito de roubar a carteira, mas também não tem direito de roubar. Quer ver uma coisa? A gente não tem direito de roubar a fé do outro. Teve uma vez que uma senhora me procurou aqui no centro, e a primeira coisa que ela me falou assim, olha, eu vim aqui conversar com você, mas eu queria deixar claro que eu sou muito católica. Eu falei, e a senhora já conversou com o padre da sua paróquia? Ela falou, não. Eu falei, então eu acho que a senhora devia conversar. Onde a senhora mora? Me falou o bairro. Eu era amigo do padre da paróquia. Eu falei, ele é meu amigo, vou ligar para ele atender a senhora. Liguei. Ela foi atendida pelo padre da paróquia dela. Por quê? Porque se ela é católica, é justo que antes dela chegar aqui, que ela busque orientação na casa em que ela se sente à vontade, que é a igreja católica, onde ela frequenta. Eu não tenho direito de roubar dela a fé dela. E para ela é tão importante que a primeira coisa que ela me falou foi isso, com medo terrível dela se tornar espírita. Quase assim, ó, eu converso com você, mas tem jeito de eu conversar sem virar espírita? Né? E é assim, a vida é assim. Né? É um monte de espírita, mas que batiza filho na igreja católica. Padrinho, madrinha, faz cursos, filho casa tudo na igreja, e véu, e noiva, que é a coisa errada. Né? E tem santo em casa, e acende vela para o santo, e vem no centro espírita. É uma beleza. Está tudo certo, que Deus abençoe. É assim. Tem um artigo do Sr. Gemiro, muito interessante, que ele publicou no Verdade e Luz, falando assim, nós espíritas temos essa abertura, inclusive, para entender as dificuldades do outro, as necessidades do outro, e está tudo bem. Então, se eu tenho um filho que quer casar com uma moça e a moça é católica, para a gente não tem problema, nós vamos lá, direitinho, vamos fazer tudo o que precisa. Sabe por quê? Porque de verdade, isso não tem importância para a gente, não é isso que vai mudar a nossa vida. Ninguém vai ou não para algum lugar no mundo espiritual porque entrou ou não entrou numa igreja, fez ou não fez tal coisa. Isso é de uma infantilidade terrível. A gente só precisa preservar, né, a pureza doutrinária aqui no centro. Aqui é centro espírita. Né? Agora, o que cada um faz com a sua fé, com a sua experiência lá fora, nós não estamos aqui para roubar de ninguém, inclusive a maneira como a sua particular espiritualidade
acontece. Eu tenho um amigo que fala, eu sou espiritólico. Meio espírita, meio católico. Né? É bom também, está tudo certo. Desde que seja uma pessoa boa, que faça o bem, que esteja cumprindo com os seus deveres, suas tarefas, pagando suas contas, não enchendo o saco de ninguém, sendo uma boa pessoa, cada um faz da sua vida o que quer, e nós não temos direito de ficar julgando. E isso é a coisa mais gostosa de ser espírita. Nós não somos fundamentalistas. Nós não somos fanáticos. Nós temos essa abertura para o outro, para conviver com o outro sem problema nenhum, dentro da maneira como a espiritualidade dele se manifeste lá fora. Né? Evidentemente, de novo, que aqui dentro do centro nós temos princípios doutrinários invioláveis, até para garantir que a doutrina atravessa as gerações, sendo essa doutrina espírita que Allan Kardec codificou, né, no século XIX. Mas o que cada um faz aí fora é problema de cada um com seu cada qual. Então fica essa mensagem, que é uma semente do Evangelho num princípio espírita. Né? O Kardec, ele pergunta na questão 883, se o desejo de possuir é natural. Né? Será que o desejo de possuir é natural? Será que é aprendido? A gente aprende a querer as coisas? Ou a gente já nasce querendo ter coisas? Será? Será que o bebê, por exemplo, ele já quer ter coisas ou não? Ou será que é ou não? Você acha que é? Você acha que não? Domingo que vem nós continuamos. Esse vai ser o nosso tema no domingo que vem. Será que o desejo de possuir é natural ou não é natural? Será que a gente aprende, não aprende? De que jeito? Quando aprende, o que faz com ele? Domingo que vem a gente continua. Mas fica a mensagem de Jesus, do Evangelho, que é a mensagem do amor, como anteposição ao egoísmo. A mensagem da humildade e da simplicidade em anteposição, né, ao orgulho, à vaidade, à arrogância, né, à prepotência, à ilusão da posse, à bobeira da vida, né? A infantilidade com que a gente lida com as coisas. Né? Os budistas têm um mote que eu acho muito interessante. Eles falam de impermanência e desapego como caminhos para a serenidade. Eu acho isso lindo. Consciência da impermanência, ou seja, o mundo já mudou completamente do momento em que a gente começou a nossa palestra e agora que está terminando. Só o mundo? Não. Você e eu também mudamos. Ninguém é o mesmo 10 minutos depois. É impermanência. Né? As flores já não são as mesmas, o ar já não é o mesmo, as folhas não são as mesmas, nada é o mesmo, é impermanência. E o desapego. Desapego quer dizer a capacidade de deixar as coisas. Não é de não usufruir delas, é usufruir. Mas se precisar largar, solta. Solta, deixa ir. Deixa as coisas acontecerem. Deixa a vida fluir. Deixa a vida respirar no seu fluxo inexorável em direção à finitude da humanidade, que é o berço do nosso nascimento espiritual. Então é preciso morrer para se tornar espírito imortal. Né? Porque por enquanto nós somos homens. E homens morrem. No momento da morte, nós despertamos para a eternidade do Espírito. E ninguém fica sem morrer. Nós vamos morrer em algum momento. Não sabemos quando. E por isso, quanto mais a gente exercitar desapego, melhor. Eu gosto desse livro, mas se eu perder também eu compro outro. Eu adoro essa sineta, mas se ela quebrar, a gente compra outra.
Eu adoro essa folhinha, daqui a pouco ela vai secar. A gente planta e pega outra. Eu adoro essa vida, mas eu vou morrer, depois eu reencarno e pego um corpo novinho, começo tudo de novo. É assim. Essa é a vida, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e ampare.